Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos falar a respeito de estilos de camadas, tá? Se você não nos segue nas redes, segue lá que postamos as novidades por lá também, ok? Bem, falar em estilo de camada nos faz lembrar muito bem do Photoshop, porque ali nós conseguimos fazer com que as nossas camadas criem alto relevo, rebaixos, né? E aqui no After Effects ela não é diferente, tá? Ela simplesmente só não está tão visível. Para acessarmos as opções de estilos de camada, podemos usar duas maneiras aí. Primeiro, por clicar aqui em Layer e lá nas opções de Layer Styles, ou podemos clicar com o botão direito em cima da camada e vir na opção de Layer Style, tá? E clicar aqui na setinha ao lado, a qual aparecerá no submenu. Então aqui na sua tela você está vendo uma imagem, na verdade seria uma textura, né? Uma textura de madeira. Só vou mudar aqui esse sólido, vou colocar uma cor clara. Deixa eu colocar esse branco aqui, né? Deixar aqui. Muito bem. Então você vê essa imagem, certo? A qual tem essa textura, ok? E vamos mostrar aqui algumas maneiras que podemos dar um estilo aí nas nossas camadas, né? Esse detalhe de alto relevo ou rebaixo, enfim, algumas opções que ela tem. Então podemos clicar aqui com direito em cima da minha imagem que eu quero aplicar o estilo de camada. Venho aqui nas opções de estilo de camada e temos algumas opções aqui, ó. Só não vou se atentar a esses dois aqui, porque na verdade esse primeiro seria para mostrar todas essas aqui, tá? Numa tacada só. E esse de baixo seria para remover, tá? Então nesse caso os estilos de camada são exatamente esses daqui, né? Não confunda, pelo amor de Deus, não confunda isso com efeito, tá bom? Então isso daqui não tem nada a ver com efeito. Por que eu posso dizer isso? Vou dar um exemplo aqui no caso do Drop Shadow, tá? Eu não vou colocar o estilo de camada ainda. Eu com a minha textura selecionada aqui, minha camada selecionada, vou aqui em efeito, em Perspective, aqui ó, perspectiva, temos a opção ó, de Drop Shadow. Ele automaticamente aplica uma sombra aqui na minha camada, né? A qual nós podemos direcionar, né? A minha sombra, eu posso dar uma suavizada, né? Então nesse caso aqui, ó, ele é um efeito, né? Dá aquela sensação de profundidade, certo? Então neste caso aqui ela é aplicada como se fosse um efeito, né? Então aqui eu posso animar de uma certa maneira, tal, e assim por diante, tá? Já no caso, no estilo de camada, clicando com direito em cima da minha camada e no Layer Style e aplicando Drop Shadow, ele já aplica aí esse Drop Shadow. Claro que ele não vem nessa textura, tá? Porque aqui já estava habilitado. Ela vem dessa maneira e nem nessa distância aqui. Ela vem assim, geralmente, e aí a distância você pode dar uma definida, ó. A distância você pode definir. Claro que podemos também animar, né? Pois elas têm aqui, ó, o cronômetro, ao qual podemos criar os keyframes e aí criar nossas animações também. Saca a diferença desse Drop Shadow ou de qualquer outro estilo de camada que você aplique aqui na camada? É que na verdade ela vai estar simplesmente direcionada na nossa camada, tá? Então ela vai ser aplicada na camada, ela não é aplicada como efeito, tá? Então é como se ela composse a minha camada. Então na verdade é essa a ideia, né? E aqui podemos utilizar algumas opções, né? Ou opacidade, ou podemos usar, caso estejamos usando uma luz, ela pode influenciar a minha camada, a qual vai criar uma sombra, tá? Quando falarmos de luz podemos até mostrar aqui algumas opções. Temos aqui no caso o ângulo, né, de visualização para nossa sombra. Podemos colocar uma distância que desejarmos, tá? No caso aqui, beleza? Podemos aumentar o tamanho dela, né? Tamanho da nossa sombra, né? Quanto maior, mais suavizada ela fica, dando maior sensação aí de da luz estar bem longe, né? Quando ela está em zero aqui, parece que a luz está bem perto, então cria uma sombra bem rígida, né?
Temos as opções de noise, tá? Não vamos falar de todas, mas noise ele cria um granulado aqui, ó, né? Dá uma sensação diferente, de repente ele dá a sensação que a parede é meio texturizada, enfim. Então é algumas opções aí que podemos utilizar aí no Drop Shadow, tá? Então esse seria uma maneira. Vou acrescentar um outro aqui, ó, pra você ver. Eu vou tirar esse Drop Shadow, vou só deletar daqui. Esse Blend Options seria formas de mesclagem, tá? Seria as mesmas opções que vimos aqui nos modos de compor, tá? Então neste caso se aplica de que forma? É como se o meu estilo de camada que eu aplicasse aqui, uma iria compor sobre a outra, tá? Então é algumas maneiras que podemos configurar, tá bom? Outro estilo de camada bastante interessante que eu acho é esse Outer Glow ou Inner Glow, tá? Que seria, para vocês terem uma ideia melhor, eu vou deletar aqui, ó, tirar da visualização essa textura e deletar esse sólido branco. Eu vou criar aqui, opa, pode ser, eu criei aqui um retângulo, mas ele ficou entraçado, mas pode ser, não tem problema. Vamos só diminuir um pouco aqui, ó, só diminuir um pouco para você ver o que vai acontecer quando eu aplicar. Vou aplicar aqui nele esse Outer Glow, tá? Seria um brilho. Seria esse brilho aqui, ó. As opções que temos do brilho são bastantes, tá? Mas o que eu acho mais interessante seria o size, que seria o tamanho do brilho, né? Que dá aquela sensação muito boa. Temos aqui, ó, outras opções que podemos mudar. A cor também podemos mudar do brilho, né? A cor que você desejar, né? Então, além do granulado aqui, ó, que dá uma sensação bem diferente aí na nossa imagem, tá? Então existem algumas opções aí, outras maneiras, tá? Então tem outras opções aí, basicamente umas são similares das outras, né? A não ser que exista aqui, ó, maneiras de mesclagem. Se você quer uma simples cor ou um gradiente, né? Você pode fazer uma mescla de cores aqui também, editar o gradiente, enfim. Você pode usar aí da maneira que desejar, tá bom? Então existe algumas formas aí de estilos, tá bom? Uma outra que eu acho bastante interessante, vamos deixar a textura aqui visualizada. Bem, o próximo que podemos citar aqui, ó, eu vou clicar com direito, ó, temos aqui, ó, esse eu vou deixar por último, tá? O Bevel and Boss, porque a gente vai criar uma animação com essa opção, tá? Eu vou já pular, vou aqui em Settings, que ele dá aquela sensação de luz interna aqui, ó, como você pode ver, né? Uma luz interna, como se tivesse uma luz bem aqui por fora e ela vai mesclando com a minha imagem aqui, né? Então esse setting seria basicamente isso, tá? Beleza? O próximo que temos também é esse Color Overlay, que nada mais nada menos, ele só sobrepõe sobre a minha imagem, a não ser que você use algumas opções de mesclagem, Multiply da vida, que aí ele vai mesclar com a minha textura, ou eu posso dar um overlay, que aí ele vai sobrepor, né, ou entre outros aí que você queira, tá? Você pode escolher alguma opção ou nenhum, aí fica a cor rígida aí, ou usar até a própria opacidade, né, para mesclar uma imagem com a outra, tá? Então essas opções que seria do Color Overlay. O gradiente, tá? O gradiente seria a mesma pegada, tá? Seria basicamente a mesma coisa, só as formas de mesclagens que você iria mudar, tá? Então basicamente é a mesma. O Stroke, ele cria um traço externo, tá? Ele cria um traço aqui, ó, bem externo, a qual eu posso aumentar o tamanho do traço, né? Mudar a cor que eu queira, né? Então você pode usar as opções aí, além da opacidade, se você quer com a saída assim, ó, arredondada ou rígida, né? Então temos algumas opções aí que podemos utilizar também, certo? E
por último, vamos falar do que eu acho mais interessante, que é o Bevel Emboss. Na verdade, ele dá aquela sensação de relevo, né? Então, do jeito que eu apliquei aqui, olha a sensação que ele já nos dá. Aqui, ó. Ele já cria. Dá a sensação aqui de uma tábua já, né? Ele já cria essa sensação. A qual essa luminosidade que ocorre aqui, ó. Você repara que aqui embaixo ela cria como se fosse um sombreado, né? Então é uma luz que vem nessa região e vem criando uma sombra. Então dando aquela sensação de relevo, né? Então também temos algumas opções aqui, ó. Então clicando aqui na seta ao lado, temos esses carinhas aqui, ó. Temos o tamanho. Só que eu sugiro o seguinte, em relação ao tamanho, depende muito do que vai ser aplicado, porque conforme eu aumento muito, olha a coisa grotesca que ela fica, né? Então não fica uma boa sensação. Então dependendo da sua camada aí, dá uma utilizada aí, pouca coisa aí, para dar uma sensação de relevo, tá? Podemos mudar o ângulo, que seria baseada nessa luminosidade aqui, nessa luz, nessa tonalidade, influenciando essa sombra. Então poderíamos mudar a posição, tá? Ou a altitude, né? Como se a luz estivesse mais próxima ou mais longe. Seria basicamente isso. Aqui você vê algumas maneiras de mesclar. A fonte de luz, no caso aqui a tonalidade de cor clara e a sombra escura, você pode alterar também, tá? Então essas seriam as formas. E o interessante que eu acho aqui é essa opção aqui, a direção, tá? Direção, por exemplo, essa direção vai estar influenciando com essa técnica e o estilo, tá? Beleza? Então, para você entender legal, eu vou deixar elas aí. Vou criar um texto, tá bom? Vou criar um texto aqui. Vou chamar de motion, tá? Claro que a cor já está, porque eu tinha vindo aqui, ó, e selecionado uma cor que eu quisesse. Então selecionei, usei o conta-gotas e vim escolher uma cor clara aqui, ó. E ela fica na tonalidade que eu quero, tá? Beleza? Então tá aí. Deixa eu mudar uma cor pra clara mesmo. Quero uma cor clara. Nada de... Aí. Opa, mas eu tenho que clicar no texto, né? Deixar na tonalidade clara aqui, ó. Pronto. Uma tonalidade clara. Certo? Legal, vou centrar. Agora eu vou usar as opções Bevel e Emboss, ok? E aqui no texto você repara que ele cria esse alto relevo, né? Dá a sensação que o texto está para fora da madeira. Eu acho bastante interessante esses tipos de efeito que dá no texto, porque dá aquela sensação de um 3D, né? Algo extrusado, né? Fica uma sensação bem interessante. Como eu já dito, temos algumas opções aqui, ó. Além das que mencionamos, temos alguns estilos que podemos alterar, né? Então, se alterarmos de Winner ou Alder, ele já cria essa outra sensação, ó, de relevo, tá? Já no caso o Emboss, ele já fica algo mais suavizado, porque ele já tá nessa opção aqui. Eu poderia estar deixando mais suavizada, né? Ou menos suavizada, né? Ela dá a sensação de que ela está agrupada mesmo nessa madeira, né? Então existem essas opções, mas eu deixo sempre em Smooth, tá? Legal. Então desse Winner eu só mudo a direção. No caso ele está para cima, né? Tá para fora. Aqui é o que ele demonstra. Agora se eu mudar aqui para Down, ele cria essa sensação de moldada aqui nessa madeira, né? Olha a sensação que ela fica. E aí eu posso brincar com algumas opções aqui, ó, de animação. Olha só que a gente pode brincar aqui, ó. Vou fazer uma coisa bem rápida aqui. Vou dar um exemplo em uma letra. Vou fazer em todas, mas só vou dar um exemplo em uma. E aí você vai ver o que pode acontecer. Com nenhuma camada selecionada, eu vou aqui nas opções de caneta. Vou criar um traçado, deixa eu ver um tamanho. Eu vou deixar em 30 mesmo. Vamos criar mais pra cá. Aqui. Aí. Agora vem pra cá. Aqui também. E desce aqui. Vou aproveitar que está selecionado. Eu vou aplicar um Trim Path. E vou
fazer uma animação. Deixei a minha agulha no ponto zero, clico aqui no End, criando um quadro-chave ou um keyframe. Deixo aqui em 0, vou lá quase 1 segundo, vou deixar aqui em 100, vou aumentar essa velocidade, vou aumentar aqui a velocidade, opa, aqui ó, aumentar a velocidade aqui do Trim Path, certo? Legal. E por último vou usar as opções de Tracking Mate, deixando em alfa, né? Como eu não fiz em todas, só no caso aqui vai aparecer no... Deixa eu só deixar aqui, arrumar aqui certinho. Aqui, ó. Assim. Pra ficar certinho. Pronto. E aí, se você fez isso, olha o que vai acontecer, ó. Como se tivesse escrevendo aqui na madeira, ó. Fica show de bola isso daqui. Então imagina fazendo tudo isso, daí as animações que você pode criar. E se você quiser utilizar ainda mais algum efeito para dar aquela sensação que está escrevendo, vamos considerar aí um laser, se não me falha a memória, é o Beam. Eu acho que é o Beam. Deixa eu ver se é o efeito Beam. Deixa eu criar um sólido aqui. Melhor, vou pegar um sólido daqui já tá feito. Vou aplicar um efeito chamado Beam. Não lembro se ele é um gerador. Gerador, aqui ó, Beam. E ele tá aqui, ó. Deixa eu colocar ele pra cima pra vocês verem. Esse laser aqui, ó, olha o danado aí. Aqui ó, tamanho dele 100%, ok? Esse ponto pode deixar aqui, ó. Esse daqui pode, opa, mexer na... Pode fazer aqui, ó, deixar fora. Podemos aumentar aqui, ó, esse início aqui, ó. Posso mudar a cor. Deixar uma tonalidade azulada e aqui mais clara, um branco. Ou um preto aqui. Não, acho que um claro fica melhor. Olha isso. E aí você pode brincar com as opções, né? Criando no texto aqui, ó, e fazendo com que ele mova de acordo com o ponto aqui, né? Como se estiver dando a sensação de escrevendo. E aí você pode brincar com as opções aí, certo? Agora você pode criar toda ela completa, tá? Deixa eu só sair daqui dessas opções. Espero que vocês tenham gostado. Se você não nos segue ainda nas redes, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele joinha maroto, faz esse favor. E nos vemos no próximo vídeo, pois falaremos sobre camadas de ajuste, ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!